Misericórdia, amor, misericórdia. Ai. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Quero deixar um recadinho antes, gente, bem rapidinho, tá? Aí teve uma pessoa que comentou no meu vídeo aí que é meio cansativo ficar me ouvindo a contar a história. É assim, gente, eu já falei isso, eu nem sei quantas vezes, acho que vocês sabem, 1 milhão de vezes no canal. Não deve ser seguidor meu, veio só para poder falar mal, porque eu procuro contar a história, não fico enrolando, conto o que tem que contar, entendeu? E ainda resumo, né, porque a pessoa passa mais de hora contando para mim cada detalhe. Eu tenho que resumir tudo isso e falar para vocês o que aconteceu, assim, no mínimo detalhe, mas falar o que aconteceu para vocês ficarem sabendo. E eu sei que meus seguidores gostam de ouvir todos os detalhes, né? Tem gente que até comenta assim, Rose, se quiser contar todo o detalhe, pode contar que eu vou ouvir cada um deles. Então, eu conto assim, dou aquela resumida, mas às vezes nós temos que contar todo o relato, né, gente? Não com tantos detalhes, porque demora, mas é demorado. Então vamos tentar resumir aqui, né, para vocês. E aí a pessoa não quer, eu já falei, pula, é tão fácil, né? Não quer ouvir? Pula. Tem como pular, né? Não precisa ficar reclamando, mas isso eu sei que é hater que vem só para afrontar. Mas nós estamos aqui com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto Deus permitir. E agradeço a Deus todos os dias só tenho que agradecer a Deus, por nos guardar e proteger nesses lugares perigosos, não é mesmo? E proteger vocês também, que são anjos na minha vida. Meus amigos, nós estamos aqui a pedido de uma mãe desesperada. Eu sempre falo isso porque a mãe realmente entra em desespero pelo que acontece com os filhos, né? Ela disse assim para mim que a filha dela era casada e o marido era bem ciumento. E eles tinham que sobreviver. Ele trabalhava, né? E ela não trabalhava. E ele começou a ver dificuldade em casa, né? Por ele trabalhar e ela não está trabalhando. E ela falou que ia tomar uma atitude, ela ia trabalhar. E ela procurou emprego, conseguiu arrumar um emprego numa granja de frango. Onde eles preparam lá o frango, eles despenam, cortam, né? Separam as partes do frango, né, para ser embalado, igual a gente compra aí nos pacotinhos, né, só coxas, peito de frango, né, ou frango inteiro, cortes, né. E ela arrumou esse emprego e falou para ele que ela ia trabalhar sim, que ela ia trabalhar e que para ajudar em casa. E o que ela fez? Ela começou a trabalhar para ajudar em casa. E foi bom, porque ele estava com a despesa muito grande e ela começou a ajudar. Ela fazia já a compra da casa, comprava o gás, né? Comprava as coisas dela. Só que ele falava que não gostava muito, mas como ele não tinha opção, né? De ter condições para cuidar toda da casa, então deixou que ela trabalhasse. Só que ele reclamava demais, sabe? Tudo ele reclamava. Se ela conversava com alguém, ficava perguntando, você conversa com alguém? Conversa com um homem lá? Tem algum homem que dá de cima de você? Essas coisas, gente, que não tem nada a ver, né? E ela já estava ficando cansada com aquilo. E ela chegou a comentar com a mãe dela que ela não estava nem gostando mais do marido dela porque ela estava ficando assim, desgostosa do marido. Porque ela não tinha paz dentro de casa, ela só tinha paz no trabalho, que era muito trabalho, mas ela tinha paz. Dentro de casa ela não tinha mais paz. Quando ela entrava na porta, ele já começava a reclamar. Ela estava ajudando ele e ele reclamando. E ela trabalhou, né, nessa granja de frango por 1 ano e pouco, trabalhando nessa granja de frango e sofrendo na unha dele. Ele começou a ficar agressivo. Então ela falou para ele que ela queria separar.
E ele falou que não ia separar não, que dali ele não saía. Daí ele pedia perdão, entendeu? Mas voltava a agredir ela novamente. E ele descobriu que ela tinha um ônibus que levava eles para a granja, pegava o pessoal na cidade, levava para a granja, que é retirado da cidade, né? Levava para a granja para trabalhar. E esse ônibus buscava esse pessoal novamente, que ela vinha de ônibus. Tinha 2 horários para o ônibus ir e para o ônibus voltar, que eram 2 turmas. E ele, não sei como, descobriu que às vezes ela ficava para fazer uma hora. Ela começou a dizer assim que fazia uma hora extra, né? Essa hora extra que ela fazia, acabava que o encarregado dali da granja levava ela para casa. Só que ela nunca chegava em casa, ela chegava no ponto de ônibus que eles deixavam, ela descia lá. Para evitar confusão, ela fazia isso. E ela contou para a mãe dela contou com detalhes para mim, que ela fazia isso. Ela vinha às vezes de carona com o encarregado, mas não parava lá na porta não. Ele deixava ela realmente no ponto de ônibus, onde ele sempre pegava ônibus. Ele descobriu isso e falou que ela estava traindo ele. E aí rumou uma confusão danada por causa disso. E ele falou, ameaçou nela e falou que se ela tivesse traindo ele, que ela ia se arrepender. Muito mesmo. Então ela falou, já que você não confia em mim, vamos separar. Ele novamente não aceitou a separação. Falou que ela não saía de dentro de casa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela ia sair com a roupa do corpo, porque ali dentro ela não pegava nada. E ela falou que só queria pegar as coisas dela. Ele falou que não. E começou aí a agredi-la, por causa que ele não queria que ela fosse embora. E ela querendo ir embora, separar dele. Alguma coisa prendia ela, não sei o que. A mãe dela falou assim, eu não sei porque ela não pegava e saía logo de uma vez. Mas ele chorava, pedia perdão, um monte de coisa e acabava ficando. E ela foi para o trabalho e nesse dia, como outro dia qualquer, igual ela fazia sempre, pegou o ônibus e foi para o trabalho. E ao retornar, ela veio, não sabe com quem que ela veio, porque ela não veio nem de ônibus e nem com o encarregado, tá? Porque diz que a granja era assim, muito grande, aí você saía na portaria e pegava, quando era o ônibus ele entrava lá dentro e pegava, né? Agora quando a pessoa vinha alguém buscar, que às vezes ele ia buscar ela de moto, às vezes ele buscava ela de moto, já para cuidar dela, mas ele não podia sempre por causa do trabalho dele, mas de vez em quando ele saía mais cedo só para ir buscar ela de moto e avisava, eu tô indo te buscar. E nesse dia ela saiu para fora do portão, nem estava com o encarregado, como ela fazia sempre, saía para pegar, para sair de moto com ele, né? Mas ele não estava lá, ele não estava esperando ela. E ela seguiu andando de a pé. Quando foi mais ou menos aí uma meia hora que o ônibus veio, né, para trazer o outro pessoal e levar de volta, não viu ela, ninguém mais viu ela, não sabe aonde que ela foi parar, e ela só desapareceu. Desapareceu. E aí, como ela não veio trabalhar, 3 dias sem trabalhar, o encarregado foi atrás. E chegou lá perguntar para ele, ele falou assim, o que estava acontecendo, que ela tinha sumido de casa e que ela estava com ele. E ele falou, não, eu só dou carona para ela, eu estou preocupado porque ela não dá notícia, não avisou porque não veio trabalhar. E aí, gente, começou as buscas porque ela desapareceu. Ela não estava lá, eles acharam estranho, as amigas também não sabiam dela. E ela desapareceu, simplesmente isso. A mãe dela que ficou chorando durante 4 meses, pensando que ela havia fugido de casa, não deu notícia, porque poderia ter avisado pelo celular, né? Porque isso tem 8 anos que aconteceu. Então, poderia ter avisado, né? Mas não avisou, ninguém sabia de nada, ninguém estava entendendo nada do desaparecimento dessa mulher. E ela sumiu. Com 4 meses,
né, eles começaram, que eles estavam fazendo as investigações, começaram a desconfiar do marido dela, porque a mãe dela começou a ir na delegacia, passar tudo que estava acontecendo. Aí então, eles começaram a investigar ele. Então começaram a pegar indícios de que ele saiu do trabalho dele mais cedo, tá? Saiu mais cedo do trabalho dele. E depois ele voltou para o trabalho. Ele disse que ia dar uma saidinha só para resolver um negócio e aí ia fazer uma hora extra e ficar no trabalho. Por isso que ele estava no trabalho, tá? E aí pegaram ele, já desconfiado dele, e conseguiram descobrir. Ele fez ele confessar que foi ele. Ele pediu, olha bem o que ele fez. Ele pediu para ela vir com ele, mas que encontrasse ele mais para frente de lá da onde ela estava trabalhando, que não lá em frente. Ele não ia lá na frente, ele queria falar com ela, mas ia pegar ela, mas que ela descesse mais para baixo. Porque diz que, como a granja disse que era lá embaixo, ela me explicou assim, você subia, e aqui era o carreador, né, até a estrada, né? A estrada era de chão, porque era retirado, né, a granja. Você pegava aquela estrada e depois tinha uma descida. E nessa descida ele estava esperando ela. Então de lá não dava para ver para cá, por causa dessa descida. Ele pegou ela, passou, andou mais ou menos aí da granja, mais ou menos, a mãe dela disse que até aqui nesse local aqui, dá uns 12 quilômetros. Ele veio até aqui, tirou, né, provocou o desencarne dela e estava preparado, tá? Ele já tinha deixado nesse local já o enxadão, tudo certinho. Ele cavou e deixou ela aqui. E encobriu. Aqui é uma terra bem mole, ele escolheu um lugar assim, ó, a terra é fofa aqui. E eu estava conversando com o Theo agorinha, né, amor? É. Porque assim, ó, a terra é fofa, então é fácil de cavar. E ele confessou que foi ele. Então ele contou isso, certo, por detalhes. E ele veio até aqui no local. Se ele não tivesse vindo aqui, não ia encontrar. Porque realmente ele fez um buraco bem fundo. E como a terra é fofa, não dá para perceber que foi mexido. Depois choveu, quando chove tampa tudo, né? E aqui eu tô pisando assim, ó, é bem fofo. Então ele escolheu um lugar aonde ele podia cavar com facilidade. Primeiro ele esperou chover para que a terra ficasse bem fofa. Ele preparou tudo, ele confessou toda a verdade. E ele falou assim que ela estava traindo ele. Por isso que ele fez isso com ela, por causa da traição dela. Porque ele tinha certeza que ela estava traindo, porque ela pediu para separar dele. E chegou a falar para ele que ela estava gostando de outra pessoa. E que ela não queria mais nada com ele. Então ele não aceitou. Ele falou, não vou aceitar que ela fique com outro homem. Eu posso até ir preso, mas que ela não vai ficar com outro homem, ela não vai. Só que ele tentou encobrir, né? Mas acabaram descobrindo. E a mãe dela pediu para mim encarecidamente se eu pudesse vir nesse local, porque ela não acredita que a filha dela estava com outra pessoa. Porque ela não chegou, ela não falou para a mãe dela. A mãe dela falou, ela sempre falava as coisas para mim. E ela não falou isso para mim. Então eu fico pensando, será que a minha filha está presa naquele lugar? Será que a minha filha realmente fez isso? E eu falei para ela, eu posso ir no local para ajudar o espírito se tiver presença de espírito. Não prometo para a senhora que ela vai falar alguma coisa, porque o espírito é de lá para cá. A gente pergunta e os espíritos que quer ser ajudado, ele fala a verdade, né? Porque ele quer ser ajudado. E se ela quiser falar, ela vai falar sim. Mas o intuito nosso é ajudar o espírito, porque essa mulher, ela sofreu na unha desse homem por muito tempo mesmo. A mãe dela contou coisas com detalhe para mim, que eu nem preciso falar aqui o que ele fazia com ela. Ele fazia coisas absurdas com ela. Ele chegou a arrancar a unha dela, arrancar, para que ela confessasse a verdade para ele. Ela estava com a unha arrancada, a mãe dela falou que viu ela com aquela unha arrancada e ela chegou a falar que ela foi lá no trabalho. Só que depois ela confessou a verdade para a mãe dela. Falou, mãe, infelizmente eu não posso ficar mentindo para a senhora. Eu sei o nome dele, mas não vou falar, tá? Para evitar problemas.
tem pouco tempo isso aí, 8 anos, falou que foi o fulano, o marido dela, que arrancou a unha dela. Ela sofria muito na mão desse homem. Então, nós vamos passar o K2 aqui, se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus prospere a vida de vocês, prospere o lar de vocês, encha o lar de vocês de muita saúde e de muitas bênçãos. Que Deus os abençoe, vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui e queremos ajudar. Tem presença aqui de espírito? Muda o céu, isso aqui é arranha-gato, ó. Cheio de espinho. Cheio de espinho. Ainda bem que eu não passei para trás, hein? Meu Deus do céu, é cheio de espinho isso aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. É arranha-gato. É porque eu ia entrar aqui, daí eu vi os espinhos. Pra mim que deu. Eu ia falar pra mim que deu sinal, ó. Tem presença de espírito aqui, gente. E se tem presença de espírito, a gente vai ajudar. Vamos pegar o Spirit Box e já iniciar, né, amor? Vamos pegar os aparelhos já para iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim, voz de mulher. Você pode dizer o seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos com o anjo mentor aqui para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Cassiane. É isso? Você entendeu, moça? Cassiane? É. Cassiane. Cassiane, você pode dizer para mim se você é o espírito da mulher que o marido provocou o desencarne e sepultou aqui mesmo? Oi. Tadinha, ela mesmo. Viu? Ô Cassiane, sua mãe pediu para eu vir aqui te ajudar. Porque mãe sente, né? Sente que a filha poderia estar aí precisando de ajuda. E ela estava muito ansiosa para me vir até aqui. Conseguiram descobrir que foi seu marido que fez isso com você. E ele veio até aqui e mostrou aonde ele tinha te sepultado. E ele disse assim, ô Cassiane, que você estava traindo ele. Por isso que ele fez isso. Isso é verdade? Uma vez. Só uma vez. Ah, então você chegou a... Você gostava de outra pessoa? Sim. Sim. Você gostava de outra pessoa. Mas você deixou de amar ele, sua mãe, se você deixou de amar ele devido o que ele fazia com você, por fazer tão mal para você, vamos falar assim, né? Por causa disso que você deixou de amar ele?
Oi. Ah, entendi. Por causa disso, né? E desculpa perguntar, tá? Não tô invadindo aí. É que eu faço investigação, sabe? E como a sua mãe queria muito saber também se era com o encarregado desse trabalho seu que você acabou ficando então com ele, que você falou que ficou uma vez com ele. Fiquei. Isso quer dizer que ficou então com ele, né? Foi com o encarregado, é isso? Só para confirmar, para me entender melhor. Sim. Sim. O Cassiane, desculpa pelas perguntas, né? A gente quer saber, eu entendo você, né? E quando o seu marido começou a desconfiar de você, quando ele começou a te acusar, né, que você estava fazendo isso, você realmente já estava gostando desse homem? Não. Ah, entendi. Talvez seja porque você foi se sentindo pressionada, mas você queria separar dele, né? Você pediu várias vezes para separar dele, sua mãe falou. É isso mesmo? Eu tô certa? Sua mãe tá certa? Você pediu várias vezes para se separar dele? Sim. Ah, sim. Então sua mãe estava certa. Ela falou para mim que você falou várias vezes que queria separar dele. Eu sinto muito, né? Quando ele pegou você ali, ele disse que pediu para você esperar na Baixada, que era para você se encontrar com ele na Baixada, depois do trabalho, que ele ia pegar você ali. Quando ele mudou o caminho, quando ele foi para outro lado, você chegou a desconfiar que ele queria fazer algo de ruim com você? Não. Ah, então você nem... Nossa, você estava bem inocente, né? Não imaginava. Depois de tanta coisa ruim que ele fez com você, depois de ter te espancado, feito várias coisas que sua mãe me contou, mesmo assim você não desconfiou dele. Meu Deus. Chegando aqui, que é o local que ele fez essa barbaridade com você. Chegando aqui, quando você viu que ele queria fazer algo com você, você não conseguiu escapar, não tentou escapar? Ah, sim, chamei ajuda. Você chamou ajuda, mas não dá para ouvir, né? Porque aqui é um lugar muito deserto. A única coisa que passa aqui é a estrada aqui em cima, que passa os carros, né? Passa caminhão, por causa das colheitas aí, né? Passa os caminhão aí, mas um caminhão, andando de caminhão daqui do meio desse matagal não vai ouvir nunca. Você chamou por ajuda e não conseguiu. E você falou para ele, você pediu para ele não fazer isso com você? Sim. Sim. É de cortar o coração, né? Porque ele não pensou duas vezes em fazer isso. Eu tô assim bem chocada com tudo isso, né? Acho que mexe com a gente que é mulher, né? Assim, saber que você pediu ajuda ali, ele não teve piedade de você. Misericórdia, amor, misericórdia! Ai, Que foi, amor? Que
foi? Respirou no meu pescoço. Escutei Atrás de respiração, escutei uma respiração no meu pescoço. Nossa, amor, eu não vi nada. Também não tô vendo nada, mas respirou no meu pescoço. Ai, que susto. Cassiane, foi você? Eu. Foi eu. Por que você fez isso? Eu não Respirou, respirou, assim, ó. vi. Então, eu não Aí eu vi. achei que tinha uma pessoa atrás de mim. Deixa eu respirar fundo, peraí. Por que você fez isso? Morri. Hum, Deixa eu entender. Você quer dizer que você respirou e desencarnou? Essa respiração que você fez foi a respiração que você fez para desencarnar? É. Não sei se... Não foi no Spirit Box, eu senti aqui perto de mim a respiração. eu não vi. Minha nossa, gente. Calma. Tem que dar força para nós, porque vou falar um negócio para você, tem hora que a gente está num lugar que a gente nunca viu na vida, É. né? E aí aparece uma respiração como se fosse uma pessoa atrás da gente. Ah, minha nossa. Olha. Ô, fica tranquila, tá? Pediu perdão, mas é porque É. eu assustei mesmo, você me desculpa pelo susto, tá bom? E você se arrepende de ter feito uma coisa errada? Não sei nem dizer se o que você fez, né? Você estava sofrendo tanto, mas se você se arrepende de ter feito, né? O que você fez? Você se arrepende? Desculpa, gente, tô assustada, desculpa. Você se arrepende? Sim. Sim. E você quer pedir perdão? Para Deus. E também perdoar o que ele fez para você. Para que você possa seguir em paz, para que eu possa te ajudar. Você perdoa ele? Sim. Sim. Que bom. Aí nós conseguimos te ajudar. Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar um copo d'água e uma vela? Sim. E você consegue ver o anjo, a mentora que está do nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. São o anjo de luz, a mentora, encaminha você. Eu e o Theo vim para ajudar. É. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Tá bom? E você segue o seu caminho em paz, tá bom? E nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, Cassiane. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Cassiane. Né? Ela estava aqui, realmente como a mãe dela achava que estava. E ela disse, eu fiquei assim muito sentida, fiquei comovida com o que aconteceu com ela, pelo sofrimento dela, que a mãe dela me contou. Ela confirmou
E realmente ela queria separar desse homem, mas ele não, irredutível, não quis e acabou cumprindo o que tinha prometido para ela, né? Que em vez de eu falar meia, é prometido. E tinha prometido para ela. E ela não conseguiu ser feliz, né? Infelizmente arrumou uma pessoa que quando ela conheceu ele, ela amava ele. E o amor dela se acabou por causa desses feitos ruins que ele fez para ela, né? Mas nós estamos aqui agora para ajudar ela. Vamos orar por ela, para que ela seja encaminhada. Estou com o coração doendo. Desculpa, né, pelo susto, mas não tem jeito. Quando é assim, a gente assusta, a gente fica mal, a gente é ser humano, né? Num lugar desse que a gente não sabe quem pode chegar aqui. Então, peço perdão para vocês e nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Cassiane, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, né? Se a Cassiane conseguiu aí fazer a passagem, com todo respeito. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.